Chegamos então à nossa aula de número 10 do nosso curso de Gestão do Tempo e agora a gente vai falar sobre os passos da metodologia da Tríade do Tempo. Nós vamos falar sobre os passos, depois nós vamos aprofundar, vamos investigar e mergulhar em cada um deles, para que a gente possa entender como que funciona a metodologia e como você vai sair do abstrato para o teórico para, enfim, chegar ao nível prático, execução das coisas. E aí está aqui o nível de encadeamento e a relação entre os passos ou os princípios básicos da metodologia. O primeiro princípio, o primeiro passo é a identidade, é entender quem você é, quais são os limites da sua atuação, da sua responsabilidade, quais são as expectativas que as pessoas têm em relação a você. A partir disso, você vai definir as suas metas, onde você quer chegar, porque você já descobriu as suas razões para se chegar lá, na sua identidade. E aí, para chegar e conquistar alguma coisa, você vai ter que planejar. Essas metas não servem sozinhas ou soltas, você tem que conectá-las a um projeto de passo a passo, um processo para se chegar em algum lugar. Você vai precisar também estar organizado, organizada, para que você consiga fluir em meio à execução, que é o quinto passo. Então, cada passo chama o outro e eles conversam muito entre si, ok? E a gente já vai começar nesse vídeo a falar do primeiro passo, do primeiro princípio, que é a identidade, que é quem você é. Identidade nada mais é do que a representação ou tudo aquilo que você é enquanto pessoa, a sua essência. Tem a ver com as suas crenças, as crenças de quem você é, de como você funciona, as crenças que você tem em relação ao que você gosta, ao que você não gosta, tá bom? E aí eu coloquei essa representação gráfica aqui para poder ilustrar um pouco melhor o que é a sua identidade. A sua identidade é um conjunto de fatores. Dentre eles, os seus papéis, ou os papéis que você representa, e a gente vai falar já sobre isso, os valores que a gente já falou, que é tudo aquilo que você acredita como valoroso, como importante para você e que define quem você é. A gente falou sobre os valores de excelência, de responsabilidade, todos aqueles que você teve a oportunidade de selecionar. A partir dos seus papéis e dos seus valores, você projeta sonhos, você projeta futuro, objetivos, onde você quer chegar e quem você quer ser. Por isso, os seus sonhos também têm a ver com a sua identidade. Agora, se você olhar bem para essa representação gráfica que está aqui diante de você, você vai ver que de um lado estão todos esses fatores, ou o conjunto desses fatores, que é a sua identidade, mas do outro lado você vai precisar equilibrar tudo isso. Se você não colocar, você não trabalhar com esse outro fator, essa outra esfera aqui, que dá esse equilíbrio, você não consegue ter uma identidade concreta, uma identidade íntegra, inteira. Por quê? Porque se você pesa um pouco mais por seus papéis, você quer desempenhar todos os seus papéis ao mesmo tempo, ou se você pesa mais para uns valores em detrimento de outros, ou se você abre mão dos seus sonhos, porque você tem que desempenhar alguns papéis que você, às vezes, nem é tão importante para você, mas está lá na sua vida, você tem uma identidade que está pela metade. Ela não entrega, ela não realmente expressa quem você é na essência. Então, equilíbrio é o que a gente vai falar aqui hoje também. Equilíbrio é um fator fundamental para a sua identidade. Você vai lembrar que a gente falou lá no início da relação entre produtividade ou produção e capacidade de produção. É aquela relação de sustentabilidade que você tem que ter entre o que você faz e quem você é. Você não pode simplesmente negligenciar tudo que você é em prol de uma produtividade, um resultado, de um objetivo muito claro e específico que realmente mexe com você. Você tem que ter equilíbrio nas coisas, ok? E o primeiro fator, um dos primeiros, são os seus papéis. E quando eu falo papel, eu estou me referindo a uma função que você desempenha. E dentro de uma função que você desempenha, existem as suas atribuições e responsabilidades. Ou, por outro lado, as expectativas que as pessoas têm em relação a você enquanto representante daquela função. No termo em inglês, papel, tá? Esse papel que a gente está falando aqui nesse contexto, a palavra em inglês é a mesma que usa-se para atores no desempenho de um papel numa peça. É um personagem que a gente assume. Mas, por mais estranho que seja, esse personagem ele não abre mão, não diz respeito à sua essência. Você não muda de essência. Eu não estou falando que você vai começar a ser falso, que você vai começar a ser outra pessoa. Eu estou falando que você assume um personagem num contexto específico por causa dessas responsabilidades, por causa dessa função que você tem, e esse personagem é ainda quem você é, mas trabalhando em alguns momentos e algumas habilidades que você não usa o tempo todo. Se você, por exemplo, tem um papel pessoal em relação à sua família, você é filho ou você é pai, você não consegue ser filho do seu filho nem pai do seu pai. Você tem que agir como filho
do seu pai e como pai do seu filho. Para cada um desses papéis, apesar de ser a mesma pessoa, você desempenha funções diferentes. Você tem atribuições diferentes, você tem cobrança diferente, linguagem diferente. O mesmo acontece no seu trabalho. Em algum momento você pode estar sentado na sua baia, na sua estação de trabalho, e você é apenas o servidor que desempenha o seu papel. Você tem suas atribuições, suas tarefas, você tem tudo que você tem para fazer. Em outro momento, você pode estar atendendo ao público. E a sua linguagem, por mais que ainda seja profissional, é diferente da que você tem com o seu colega no dia a dia do seu trabalho. Ou em outro momento, você pode estar falando com um réu preso. Você pode estar atendendo uma mulher que sofreu algum tipo de abuso, você pode estar conversando com vários tipos de pessoas ou desempenhando várias atividades como treinando pessoas, sendo chefe, sendo gestor. E para cada um desses contextos ou microcontextos dentro do contexto MP, você tem uma linguagem, uma responsabilidade, uma atribuição, ou resumindo, você tem um papel diferente. E esses papéis falam de quem você é. Esses papéis compõem a sua identidade. Negligenciar esses papéis nem sempre vai te dar um resultado positivo. E eu estou aqui para te ajudar a você entender quais são os papéis primordiais na sua vida e como você pode trabalhá-los ainda mais, ok? Por falar nisso, eu quero sugerir que você faça um exercício. Você está percebendo que o nosso curso ele não é só no mundo das ideias, ele não é só teórico. Você tem que botar a mão na massa, você tem que trazer tudo isso para a sua realidade. Apesar de ser um curso à distância, você tem que estar envolvido e entendendo que tudo que a gente está construindo aqui tem um objetivo em comum, que é te levar a conquistar os seus resultados sem perder tempo, sem ficar estressado, ansioso, cansado, ok? Esse exercício é muito simples. Numa folha de papel, por exemplo, você pode usar outros meios, mas uma folha de papel já atende aqui o que você precisa. Você vai fazer um risco no meio, você vai separar em duas partes. De um lado, você vai colocar os seus papéis pessoais e do outro, os seus papéis profissionais. Por seus papéis pessoais, você pode entender primeiro no seu contexto familiar. Pai, filho, mãe, avó, tia, cunhado, todos esses papéis que você, vez ou outra, tem que desempenhar. E aí você pode colocar família e colocar esses papéis. Um grupo maior e subdivisões dentro desse grupo. Outro grande grupo pode ser os seus hobbies. Você pode ser músico ou música, atleta. Você pode ter algum outro tipo de profissão, entre aspas, paralela na sua vida pessoal, de responsabilidade. E você tem que colocar tudo isso aqui dentro dos seus papéis pessoais. De outro lado, você vai descrever os seus papéis profissionais. Eu já citei aqui, mas eu vou repetir. Você pode ser, em algum momento você pode ser chefe de alguém, gestor de alguém, em outro momento você pode ser subordinado de alguém. Você pode ser colega, você pode atender ao público, você pode palestrar, você pode ter todas essas funções ao mesmo tempo enquanto está aqui. Então desempenha isso. Se você tem alguma atividade mais específica, coloca aqui também nos seus papéis profissionais. Pode ser que você tenha muitos papéis, pode ser que você tenha poucos papéis. Tá? Você pode, de repente, conversar com alguém e perguntar quais são os meus papéis que você enxerga aqui na nossa casa, ou aqui nesse contexto social, de igreja, de algum grupo, de alguma comunidade. Dentro do seu papel profissional, senta aí lá um dia no seu expediente e comece a observar quais são o que você faz e o que compõe um papel, quais são os limites da sua atuação, até onde você vai, até onde você não vai, tá bom? Para que você possa entender o grupo papel que você desempenha. Independente do número, eu quero que você tente chegar no máximo a 8 papéis que você quer trabalhar. Se você listou 10, 12, 15 papéis, você vai fazer um esforço agora em avaliar quais desses papéis realmente valem a pena serem cuidados, serem desenvolvidos e quais papéis não fazem muito sentido nesse momento de vida. Ou de acordo com os seus valores. Nossa, eu estou segurando um papel aqui que não é para mim, que não deveria estar fazendo, vou riscar. E você vai filtrando e afunilando isso para que você consiga chegar no número de 8. Se você listou menos papéis, eu peço que você se esforce um pouquinho mais para chegar pelo menos nesse número, mas se não conseguir, tudo bem. O número máximo é 8, tá bom? Ou são 8 papéis que você tem que decidir trabalhar. Por quê? Porque quando a gente tem muitos papéis, e mesmo que a gente ainda não desempenhe todos ao mesmo tempo, ou necessariamente no mesmo momento de vida, quando você tem muitos papéis, você começa a negligenciar um em detrimento de outros. Você começa a atender uns de mais ou menos. Assim, eu vou gastar um tempo aqui, mas eu não posso porque eu estou vivendo isso. E aí você começa a se sentir frustrado, porque se esse papel está na sua vida e ele é importante, você se cobra. Você vai se cobrar. Você vai cobrar de você uma reação, uma atitude. Pode ser que você esteja trabalhando muito ultimamente e negligenciando seu papel de pai e de mãe. O papel de pai e de mãe não deveria estar fora daqui, porque talvez ele seja um grande valor para você.
Você não pode negligenciar, por exemplo, a sua vida de atleta, que é um hobby, mas que é muito importante para você, dentro daquela esfera de importante, urgência e circunstancial, é muito importante você trabalhar isso para você nesse momento. Então, talvez valha a pena abrir mão de um outro papel que não te entregue tanto valor assim, para que você possa cuidar daquilo que realmente é importante para você, ok? E aí pode acontecer uma coisa. Você pode perceber que às vezes um papel pessoal seu quer migrar para um papel profissional. Ou, ao contrário, um papel profissional que você desempenha começa a aparecer dentro do seu contexto familiar ou pessoal. Você começa num processo de contaminação de papéis. O que é um processo de contaminação de papéis? Um papel, como eu já falei, é o seu limite de atribuições, responsabilidades, expectativas e coisas que você tem que fazer e direitos que você tem. Imagina que você está fazendo uma peça e você está representando um personagem específico e, de repente, no meio desse personagem, você começa também a atuar ou representar como um outro personagem. Os personagens se confundem, se misturam e eles perdem características próprias para absorver características de outro papel. Você pode chegar, por exemplo, no seu trabalho ou em casa, sentar na sua mesa para cuidar dos seus assuntos pessoais e você começar a lembrar das demandas do seu trabalho, você começa a lembrar de tudo que está no seu trabalho, você começa a ficar estressado. Você pode falar com o seu cônjuge como você falaria com um subordinado. Você pode, dentro do seu trabalho, pensar ou lembrar de assuntos e questões do seu pessoal e trazer a sua representação para a sua questão de trabalho. Você começa a agir como você age na sua casa, você começa a desrespeitar algumas coisas que você não deveria, porque os papéis se misturaram e a cobrança aí é muito maior. Você começa a perder esse limite, essa linha que às vezes é tênue entre quem você é em algum momento e quem você é em outro momento. E aí, mais uma vez, para reforçar, para você não achar que eu estou falando que você é várias pessoas ao mesmo tempo, quem você é no sentido de quais os limites de quem você é naquele momento, naquele contexto, para aquelas pessoas. A linguagem que você usa, as reações que você tem, o que você decide fazer, o que você decide não fazer, o passo que você dá adiante, o passo que você dá atrás. Tratar pessoas no contexto pessoal como se fossem do contexto profissional é muito comum. Por isso, um sinal de alerta para você, cuidado, entenda como separar isso aí, entenda a postura que você tem que ter em casa e a postura que você tem que ter no seu trabalho. São diferentes. A linguagem que você usa em casa não pode ser reproduzida no seu trabalho. Você não pode tratar os seus clientes ou seus cidadãos que são clientes do serviço público como você trataria a sua esposa, o seu filho, alguém que você conhece, um amigo seu, ok? Saber separar isso vai te proteger enquanto profissional e também vai te proteger na sua área pessoal. E dentro desses papéis que você descobriu, dentro desses papéis que você delimitou, existem papéis que estão rudimentares, que estão no início, que não foram muito desenvolvidos, por isso geram atrito, por isso tem muita fricção, você não se dá bem ou você não tem a dedicação que você gostaria de ter para alguns papéis. Outros, por outro lado, tem toda essa questão de serem desenvolvidos, você gastar muito tempo. Você tem muitos objetivos para um papel e poucos objetivos para outro papel. A sua agenda, nas suas tarefas, você tem muito dedicado a um e pouquíssimo dedicado a outro, ainda que ambos sejam importantes para você. E aí chegou o momento de você entender que se esses 8 papéis que estão aí são realmente importantes para você, é preciso o equilíbrio que eu falei no começo. É preciso que você saiba equilibrar a dispensação de tempo, a dispensação de cuidados, a definição de metas e objetivos, que é o nosso próximo trabalho, para cada um deles. Porque se você concentra muito um trabalho, muito metas num lado, o outro vai perecer, o outro vai ficar negligenciado. E o pior de tudo é que por mais feliz que você esteja de trabalhar em um que é importante para você, você também vai se sentir triste, vai se sentir chateado porque você não está trabalhando o que você deveria trabalhar. E eu sei que pode parecer repetido, mas a questão familiar perde muito quando a gente conflita com um objetivo muito grande profissional. E o contrário também, quando você só consegue trabalhar no seu objetivo pessoal, sua carreira começa a perecer, sua carreira começa a sentir os efeitos, e aí as pessoas começam a reclamar, o chefe começa a cobrar, e todos os seus objetivos vão ficando confusos. A contaminação aqui também tem muito a ver, tá bom? Então, desenvolva os seus papéis de maneira não exatamente igual, mas de maneira proporcional. Se você, de repente, está num momento mais focado na sua carreira, não esqueça de dar atenção para o que sustenta tudo isso que é a sua vida pessoal. Se você está muito focado num momento mais pessoal, mais família ou mais de algum outro hobby, não se esqueça que o seu trabalho tem uma função primordial na sua vida que você também tem que cuidar dele. E depois de
todos esses papéis, depois de todo esse trabalho, os valores nós já falamos, tem um papel que você não pode esquecer de jeito nenhum, que é o papel eu, que é o papel você, que é o papel quem eu sou, por que eu sou, o que eu gosto, o que eu faço para mim, como eu cuido de mim, novamente, sustentabilidade. Você tem que cuidar de você, dessa máquina que tem a ver com a sua capacidade de produzir. O seu papel eu tem a ver com o que você gosta de comer, de fazer, o seu tempo de relaxamento, o seu sono, a sua saúde, o seu corpo. O equilíbrio entre todas essas esferas de quem você é que vai garantir o resultado lá na frente. É que vai fazer valer a pena o resultado lá na frente. Então, separe também um tempo para você. Separe também um tempo não só para salvar os outros, para atender outras pessoas, mas para você. E aí uma sugestão é você pensar o que eu posso fazer para deixar o meu dia mais feliz no próximo minuto. Alguma coisa simples, algum detalhe, alguma coisa que talvez para as outras pessoas nem seja importante, mas é para você. O que você pode fazer por você nos próximos minutos para melhorar o seu dia? Veja que eu não estou falando daqui a 10 anos, veja que eu não estou falando que você vai fazer amanhã, mês que vem. Eu estou falando hoje, nos próximos minutos e para você. Não é ser egoísta, não é negligenciar ou negar quem você é, mas é cuidar de você para que você possa ser quem você tem que ser para as outras pessoas nos contextos nos quais você atende. Ok? E aí a gente vai encerrando esse vídeo aqui, nós falamos sobre identidade hoje. Eu tentei trazer principalmente o aspecto dos papéis aqui, porque nós já falamos dos valores e os sonhos vão entrar talvez um pouco mais no planejamento, no futuro e nas metas, que é o nosso próximo trabalho, tá bom? Foi um prazer falar com você, eu te vejo no próximo vídeo.